Olá, boa noite, amigos, bom dia, boa tarde. A hora que você estiver assistindo é sempre aquela melhor hora para você. Mas meu nome é Flávia Policarpo, bem-vindo ao nosso canal Evangelho no Tempo da Pandemia. É sempre uma alegria estarmos juntos aqui reunidos, mais uma vez virtualmente, para estudarmos um tema do livro As Dores da Alma, né? A cada semana eu trato de um tema, as dores da alma, e o Almir na outra trata dos prazeres da alma. Nós já estamos aí há pouco mais de 6 meses estudando esses dois livros, já estamos caminhando aí para o final das lições, e hoje nós vamos tratar de um tema muito especial, como todos são, toda semana eu falo que eles são especiais, mas hoje nós vamos tratar de um tema que fala sobre a dependência, né? Muitas vezes nós temos dificuldade de encontrar aí soluções, identificarmos o que fazemos na nossa vida, ficamos aí com muitas dificuldades, e um dos pontos que nós precisamos entender é o quanto nós estamos dependentes dos outros, o quanto estamos prisioneiros e presos aos julgamentos, às opiniões, à vontade dos outros, abdicando de nós mesmos, das nossas vontades, daquilo que nós necessitamos para o nosso melhor, né, como espíritos individuais que somos, e a cada vez que a gente não respeita isso, nós sofremos. Né? Então, só dando uma recapitulada para aquelas pessoas que estão chegando pela primeira vez, né, nesse vídeo, esse livro, As Dores da Alma, ele é um livro que foi psicografado, ou seja, ele foi escrito aqui, fisicamente, no mundo terreno, pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. Então, uma pessoa como eu, né, as pessoas que estão aqui encarnadas, que recebem a mensagem, o conteúdo, né, por inspiração, por intuição, de alguma forma, de um espírito que está desencarnado, porque todos nós somos espíritos encarnados, né? E recebe a comunicação, as ideias e o conteúdo de um espírito que está desencarnado, que é o Hamed. Então, o Hamed, né, que está no mundo espiritual, junto com um grupo de espíritos, estudou e criou esse conteúdo. E para que chegue até nós, que estamos aqui na Terra, né, a forma de chegar a esse conteúdo é por meio do que nós chamamos médiums. Então, são as pessoas, né, um exemplo de médium bem conhecido por grande parte, se não por todos, é o Chico Xavier, né? Tem seu filme, o Divaldo Pereira Franco. Então, são pessoas que estão encarnadas como nós e que escrevem o conteúdo e a mensagem de pessoas que estão desencarnadas. Então, o conteúdo não é do Francisco do Espírito Santo Neto, é do Hamed. E esse livro vem abordar essas questões da alma, né, do espírito, desse momento em que nós estamos aqui evoluídos, que nós estamos passando, onde ainda não sabemos lidar muito bem com essas leis naturais, com a lei divina do amor, do respeito, da liberdade, da fraternidade, né, do amor ao próximo. Nós ainda não conseguimos chegar nesse estágio, então por isso que nós sofremos. Então, nós já tratamos de diversos temas ao longo dessas 20 semanas, hoje é a 20ª lição, nós já falamos de ansiedade, nós já falamos de medo, já falamos de crítica, já falamos de crueldade, não é? Hoje nós vamos falar da dependência, e a última lição que é a inveja. Então, veja, tem muito vinculado também ao estudo que Hamed nos mostra na introdução, é pensando nos 7 pecados capitais que já foram, assim, definidos, né? A gula, a ira, a vaidade, são ainda essas dores da alma, né? Mas que hoje nós estamos aí com uma visão do ponto de vista do progresso, da vista da multiplicidade das nossas existências, que isso são etapas, né? Ninguém é maldoso, ninguém é mal. Nós estamos nesse estado ainda. Ou uns mais ainda vinculados ao mal, no sentido de que ainda não aprenderam a lei do amor. Então, a lei divina é a lei do amor. Então, quanto mais distante nós estivermos, mais o mal nós teremos. Quanto mais perto nós vamos chegando, mais nós vamos desenvolvendo as habilidades do respeito, do amor, né? Da caridade, da generosidade, do respeito, né? E também tratando aqui do tema da nossa naturalidade. Por quê? A dependência, quanto mais nós somos dependentes, menos naturais nós somos. Toda vez que nós agimos contra a natureza, seja divina, e contra nós mesmos, que fazemos parte dessa natureza divina, nós sofremos. Né? Então, essa dependência, ela é abordada sobre 2 aspectos, sempre do Livro dos Espíritos. Então, As Dores da Alma e Os Prazeres da Alma, que são esses 2 livros, eles sempre vão abordar questões da doutrina espírita do livro básico, que é o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas. Então, tem 1019 perguntas. Ele é um tema, um texto que tem aí um conhecimento muito profundo, às vezes temos muita dificuldade no começo, então uma grande dica é,
vai pegando aqueles temas, porque ele traz inúmeros temas que nós pensamos sobre a nossa vida, e eleja os temas, e vai lendo as perguntas de acordo com a sua curiosidade. Essa é uma forma de a gente começar a ler o livro dos Espíritos, que é justamente para isso que ele foi organizado. Ele foi organizado nesse formato, justamente para que desperte a nossa curiosidade, para que a gente consiga ter aí, através das perguntas e respostas, os nossos questionamentos, né, o entendimento de tantos temas que tocam a nossa alma. Né? A alma, para a doutrina espírita, são os espíritos que estamos encarnados. Espírito somos todos nós. E quando nós estamos encarnados num corpo físico e o espírito está vestido dessa alma, desse corpo físico, então é chamado de alma. Mas é a mesma coisa, espírito, alma, enfim, nós somos espíritos individuais. Todos nós somos criados simples, sem conhecimento. Né? Na doutrina espírita, nós entendemos que Deus é o criador de tudo, nós somos seus co-criadores, nós podemos mudar e transformar o tempo inteiro, porque todos nós somos criados para sermos felizes. Então, todos nós somos iguais, tanto na origem como no destino, vai ser o mesmo. A caminhada é que vai depender de cada um de nós. Então, por isso que nós temos que entender que todos somos naturalmente diferentes. Todos nós naturalmente vamos ter uma vida diferente, vamos pensar diferente, porque cada um de nós vai ter um olhar, uma vivência, uma experiência. E cada vez que a gente não entende isso, nós temos o quê? Conflito. Quando nós não respeitamos os outros, nós não conseguimos entender essa diversidade de pensamento, de pessoas, de veste carnal, não é? É onde nós temos os preconceitos, as discriminações no sentido em geral, porque nós estamos aprendendo, nós ainda não estamos moralmente desenvolvidos o suficiente para que impere a lei do amor, para que todos se tratem de forma respeitosa, que consiga exercitar essa lei natural, que é a lei do respeito. E essas duas perguntas que serão objeto aqui do nosso estudo, que trazem a reflexão sobre a dependência, elas estão tanto no capítulo da igualdade como da liberdade. Então, como é que a gente vai falar de dependência sem falar... Nossa, meu nariz aqui, ó. Tenho a liberdade de coçar o nariz. É alergia. Hoje tá difícil aqui. Mas vamos lá, vamos seguir. E essas duas perguntas que tratam sobre a lei de igualdade e a lei de liberdade, então, Kardec, quando ele foi trazer a organização do estudo da doutrina espírita, ele questionou os espíritos se ele poderia organizar em 10 leis morais. Então, o número não é mágico, é porque para nós humanos, muitas vezes a gente divide as coisas em 10, né? Não só os 10 mandamentos, mas muita coisa a gente conta de 1 a 10, de 1 a 9. E os espíritos falam, não importa o número, o que importa é o conteúdo. Como você vai organizar, isso está de acordo com os espíritos vão entender que estão lendo o conteúdo. Mas o que importa é a essência, é o conteúdo. Então, essas 10 leis morais, que é uma terceira parte do livro dos Espíritos, ela é bem interessante e ela vai trazendo muitas questões bem práticas da nossa existência. Né? Então, vai trazer sobre a lei de adoração, a lei de reprodução, sociedade, trabalho, liberdade, igualdade, né? A lei de adoração, a lei de amor, justiça e caridade, né? A lei de conservação e destruição. Então, quando a gente começa a olhar dessa forma didática, nós vamos organizando o nosso pensamento e é por meio da fé raciocinada que nós vamos conseguindo nos transformar, vamos conseguindo nos conhecer cada vez melhor, entendermos quem somos nós, por que nós estamos aqui, para quê, qual a finalidade da encarnação, qual é o sentido da vida. Nosso tema é maravilhoso, nada é sem explicação, nada não tem sentido. Nós estamos aqui para mais uma vida, mais uma experiência. E ela merece e deve ser vivida intensamente, né, dentro do seu tempo, por mais difícil que ela aparentemente seja para nós, por mais difícil, dura e pesada. Nós temos que ter essa resistência, né, confiar, buscarmos ajuda, entendermos que sim, nós precisamos estar aqui. A vida é uma oportunidade preciosa, né? Os livros relatam muito, né, através dos médiuns que vêm trazer as histórias de quem já esteve aqui no mundo terreno, o quanto nós nos deparamos com esse arrependimento da perda de oportunidade de estarmos aqui, né? Ficamos aí tão dependentes das questões materiais e esquecemos de nós. Nós nos apegamos tanto às aparências, ficamos tão dependentes do dia a dia, sem olharmos verdadeiro para dentro de nós, nos distanciando daquilo que é essência, né? Daquilo que nós precisamos olhar verdadeiramente, e nos distraímos,
não é? De uma forma desequilibrada, porque a distração é boa, a diversão é boa, nós precisamos do lazer, mas quando a vida só é focada nisso, nós nos distraímos. E com isso a gente esquece de cuidar de nós mesmos, de aproveitar a oportunidade, né? Como a gente sempre diz aqui, a conclusão é que está cada vez mais difícil reencarnar, né? Se nós compararmos as gerações anteriores com as atuais, as pessoas estão tendo cada vez menos filhos, então ter menos filhos, menos gente encarnando, significa menos chance, menos vaga para reencarnar aqui na Terra. Né? E aqui, estar aqui, por mais que a gente ainda muitas vezes não compreenda, é uma oportunidade especial. A reencarnação é um mecanismo maravilhoso de progresso, de ajuda e impulsionamento do progresso do nosso espírito. Né? E não vamos perder a oportunidade para depois dar valor. Vamos viver o nosso aqui e agora, né? Pensando, decidindo por nós mesmos, né? Avaliando como que nós podemos aproveitar melhor essa oportunidade. Essa é a mensagem da doutrina espírita, de esperança, de consolo, por mais difícil que pareça e que esteja realmente a nossa vida. Nós temos que ter essa fé e confiança de que tudo que nós estamos vivendo é para o nosso bem, é para o nosso melhor. Não é para por que está acontecendo isso comigo, é para quê. Então, muitas vezes é melhor não entendermos, nem sabermos realmente por que estamos passando por aquilo, porque se a gente souber, a gente não consegue. Né? Então, veja só, entrando aqui já nas duas perguntas. A primeira trata sobre a lei de igualdade, de liberdade. O primeiro texto vai falar sobre a lei de liberdade. Liberdade de pensamento é a questão 833. E ela fala o seguinte: há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? Resposta dos espíritos. É pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-los. Então, o pensamento, ele é algo natural. Né? Aí a pergunta seguinte, ela complementa, né? 834. O homem é responsável pelo seu pensamento? Aí a resposta, ele é responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-la, condena-o ou absolve segundo a sua justiça. Veja, trazemos essas perguntas para aquele momento, né? Estamos falando de 1855, 1856, que o livro foi publicado em 1857. Então, veja, dentro daquele momento, falar-se de liberdade de pensamento, né? Nós estamos aí no auge do pós-Revolução Francesa, onde as liberdades eram as grandes discussões. Aí vem Kardec e traz um livro, né? Por isso que as perguntas, quando nós olhamos essas perguntas, levando para aquele momento histórico, em que momento que elas foram feitas, né? E muitas delas, Kardec tem que ter coragem de fazer essas perguntas, porque naquele momento, né, a grande luta aí, a grande busca, se assim podemos dizer, era pela liberdade de expressão, pela liberdade de pensamento, pela liberdade de crença, não é? Por essa autonomia, por essa independência no pensar e no falar. Por isso que os espíritos dizem, pensar todo mundo pode. Todo espírito tem essa liberdade. O manifestar, né, é onde se começou essa busca, historicamente falando, de se responsabilizar por aquilo que nós falamos, daquilo que nós nos manifestamos. Então, nenhum direito é absoluto de um modo geral. Né? O limite sempre é o outro, né? É o direito do outro. Então, eu posso falar o que eu quiser. Né? Eu posso manifestar minha liberdade de pensamento, eu posso pensar o que quiser, que só Deus é que vai ver, né? Os espíritos que têm essa condição de ver, e sentir e ouvir. Mas aqui, fisicamente, ainda ninguém lê mente. Né? Ninguém ouve os nossos pensamentos, o que é uma coisa maravilhosa. Mas a partir do momento que nós colocamos para fora, nós estamos colocando para um outro espírito. Né? Então, é esse respeito que nós temos que ter. E por isso que nós temos que ter a responsabilidade do que falamos e escrevemos, porque tem um limite legal aí nesse sentido. Então, é sempre onde fica essa discussão, essa briga. Eu posso falar o que eu quero, mas eu estou ofendendo o outro, estou agredindo o outro. Né? Tudo depende do limite, do equilíbrio. Né? O que é certo e o que é errado não tem. O certo e o errado, o que eu vou falar vai afetar alguém, vai agredir alguém. Né? Então, esse é o nosso limite. Então, nós podemos pensar o que nós queremos, o que nós quisermos, mas o manifestar nós temos responsabilidade. E a segunda pergunta é mais espinhosa ainda para aquela época. Quando Jesus trata da lei de... Quando Kardec fala da lei da igualdade,
ele faz a seguinte pergunta num subitem da Lei da Igualdade, que fala igualdade dos direitos do homem e da mulher. Veja só, naquela época, né? Kardec pergunta se homens e mulheres são iguais perante a Deus e se têm os mesmos direitos. Olha essa pergunta. 1855, 1856. E os espíritos nos respondem com uma pergunta. Eles nos dizem: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ou seja, o espírito, nós espíritos, não temos sexo. Isso vem numa necessidade nesse mundo, nessa fase espiritual que nós estamos. Então, nós precisamos dessas vestes. Mas espiritualmente, não faz a menor diferença. Né? Nós somos espíritos e que ora estamos no papel de homem, ora no papel de mulher, ora no corpo encarnamos, chegamos num corpo feminino ou chegamos num corpo masculino. Isso é biologicamente, é o natural desse mundo, na organização e composição desse mundo. Então, essa questão de liberdades e direitos, elas são iguais para todos, mas em função do nosso nível de desenvolvimento moral, dessa fase de progresso que nós, espíritos, essa coletividade está, nós ainda encontramos esses desajustes. Por isso que quanto mais nós evoluímos moralmente, mais há essas transformações. Né? Então a sociedade vai evoluindo e os direitos vão evoluindo junto. Né? Então por isso que na essência não tem diferença se é homem ou mulher. Nós espíritos temos todos o mesmo destino e direito. Sermos felizes, progredirmos, inteligência, conhecimento, né? Aprendizado, não tem sexo, não tem corpo, é espírito. Né? E aí ele coloca assim a primeira fase do primeiro texto. Nossa autonomia, tanto física, emocional, mental como espiritual, está diretamente ligada às nossas conquistas e descobertas íntimas. Então veja, o fundo dessa lição é nos despertar para que cada um de nós é um espírito único, individual. E nesse momento evolutivo que nós já estamos, aqui na Terra, nós já somos, a nossa impressão digital, ela já nos diferencia. Então veja, espiritualmente falando, nós somos individuais, né? Cada um de nós tem a sua impressão digital. E aqui nesse mundo nós já somos identificados como cada um sendo uma individualidade. Até hoje não se descobriu uma impressão digital igual a de ninguém. Né? Então cada um de nós já tem a nossa individualidade no mundo físico. Né? Cada um de nós tem a sua importância, como nós já dissemos aqui, nessa obra da criação. Todos nós somos importantes. Todos. Sem exceção. Porque senão a gente volta lá para o raciocínio. Todos nós somos criados iguais, todos nós somos iguais na nossa criação, no sentido de que temos esse direito e fomos criados para sermos felizes. Né? Estamos passando por diversas etapas, por diversas existências, e com isso nós vamos aprendendo e nos transformando. É como se fosse a fase do videogame. Nós vamos melhorando, nós vamos mudando de etapa. Né? E quando essa coletividade evolui em conjunto, nós temos aí os mundos, né? Os mundos vão ter os menos evoluídos, os mais evoluídos, nós temos a Terra, que não é nem tão evoluída ainda, e nem tão pouco evoluída como muitos mundos ainda estão. Ninguém é mal, ninguém é evoluído, nenhum mundo tem aí espíritos que são maus. Todos nós estamos em constante transformação, em constante melhora. Né? E ao mesmo tempo, cada um de nós é responsável pelo nosso crescimento espiritual. Não é? Como uma lei natural de sociedade, nós precisamos dos outros para convivermos, nos desenvolvermos. Né? Se não tivermos os outros, se nós não vivemos em sociedade, para que teríamos a inteligência? Se ela não ficássemos sempre na infância, nós estaríamos aí sem nenhum desses conhecimentos que nós temos hoje, essa evolução, essa transformação, né? Toda a tecnologia, pegando aqui algo bem palpável. Se nós não tivéssemos esse estímulo da inteligência, e ela não fosse, então, estimulada a buscarmos esse crescimento, qual seria, então, onde nós estaríamos hoje? Né? Fisicamente, nós, agora mais que nunca com essa pandemia, estamos entendendo que ficar muito tempo sentado, ficar muito tempo na mesma posição, muito tempo isolado, o nosso corpo físico reclama, está reclamando. Né? Ficar muito tempo sentado, por exemplo, traz dor, né? Não se movimenta, o organismo não funciona, nós precisamos desse movimento, certo? Então nós precisamos entender, cada um de nós, quais são as nossas necessidades, e só depende de nós nos transformarmos, mas nós temos ainda, tudo é ainda,
dificuldade de compreender como nós vamos lidar com isso. Né? Nós temos dificuldade em lidar conosco mesmo. Então, se nós não conseguimos olhar para nós, lidarmos conosco, como é que a gente vai conseguir lidar com os outros? Né? Então, o foco do estudo é sermos nós mesmos, usando de uma forma consciente, respeitosa sempre, essa decisão de fazermos e decidirmos conforme as nossas necessidades individuais. Né? Nós estamos, muitas vezes, sempre prisioneiros do que os outros vão pensar, né? Do que os outros vão dizer. Eu vou viver uma vida que os outros querem, ou nós achamos que essa aparência exterior é o ser feliz. Então, muitas vezes nós vivemos vidas, né, onde nós trabalhamos naquilo que nós não gostamos, nós temos relacionamentos em que nós ficamos, seja amoroso, familiar, de amizade, porque aquilo tem uma aparência, a gente acha que aquilo está agradando aos outros, ou nós precisamos daquela aparência, né? Nós precisamos dos relacionamentos. Mas para que nós estamos com as pessoas? Por que nós nos conectamos com ela? Temos muitas vezes as conexões profissionais, de trabalho, as relações de amizade, as relações dos relacionamentos em geral, mas o que nós estamos fazendo dentro desses relacionamentos? O quanto nós estamos dependentes dessas pessoas ou dependente desta aparência. Então, um relacionamento, por interesse qualquer que seja material, ele não vai ter uma sustentação. Essas pessoas não serão felizes, porque estão agindo para agradar aos outros, para viver a vida que os outros querem e não está se olhando, não está se respeitando. E como nós já falamos aqui, inclusive em outros estudos, porque os temas se conectam porque é uma coisa só, somos espíritos. Cada vez que nós não respeitamos as nossas escolhas, não respeitamos nossa individualidade, nós vamos abafando, né? Nós vamos nos abafando, nós vamos aqui, então, escondendo as nossas necessidades. O que acontece? Nós sofremos, nós vamos nos aprisionando, né? Então, nós temos que entender e acreditar no nosso potencial, no nosso poder individual. Escutar os nossos sentimentos, escutar as nossas necessidades, né? Deixarmos de nos auto-enganar, porque nós queremos ser uma pessoa marcante. Hoje, então, mais ainda com a rede social, né? Nós temos aí uma ilusão, né? Nós temos aí, a rede social, ela só veio para materializar algo que sempre existiu, que é a aparência, o querer estar sempre bem, o tempo inteiro, felizes, bonitos, dispostos, saudáveis, né? Nós, seres humanos, ainda temos essa visão. Então, a rede social, ela só é um retrato hoje que a gente consegue ver mais, mas se nós pegarmos aí desde que o mundo é mundo, né? Pegarmos aí toda a parte histórica, nós vamos ver que a aparência, né? Pegando um exemplo, lá, alguns séculos atrás, o chapéu tinha um simbolismo de status, o cabelo, a roupa. Então, o físico e o aparente sempre foi um traço de separação, de julgamento, de classificação, né? E a rede social só vem para concretizar de uma outra forma. Então, isso é mais um desafio nesse momento em que nós estamos passando, né? Nós temos que entender que a aparência, esse trabalho muitas vezes para poder fazer algo que é contra aquilo que nós gostamos, nós só sofremos. É onde muitas vezes nós temos esses relacionamentos viciados, onde nós vemos pessoas ou estamos infelizes, e o que nos falta, muitas vezes, é a coragem de começar a pensar. Muitas vezes a gente não quer nem saber, deixa lá que tá bom assim, não quero pensar por quê? Vai dar trabalho, vai necessitar do esforço. E muitas vezes nós não temos também essa energia agora, mas a gente tem que começar a pensar, falar, agora eu não consigo, mas a gente tem que começar a pensar em como se libertar dessas situações. Né? Como deixarmos de sermos dependentes da escolha dos outros, da vida dos outros, e começarmos a sermos nós mesmos, né? A buscar essa nossa individualidade, essa nossa naturalidade. E a pandemia, que é o momento que nós estamos vivendo hoje, ela tem trazido uma oportunidade maravilhosa do ponto de vista espiritual. Ela tem nos mostrado e nos trouxe, de uma certa forma, uma imposição de lidarmos e estarmos conosco mesmo. Porque grande parte de todos nós, que somos espíritos que precisamos viver em sociedade, mas o que ela nos trouxe nesse pouco mais de 1 ano e meio? Tivemos que conviver com dificuldades inúmeras de relacionamentos, né? As famílias nunca estiveram tão juntas, né? As pessoas passaram a ficar obrigadas a conviver de forma confinada, ou aqueles sozinhos a viverem sozinhos, mas mais do que tudo, nós fomos colocados de uma forma involuntária a encararmos e convivermos com nós mesmos.
Como é difícil conviver com a gente. Como é difícil olhar para nós e para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, para aquilo que a gente precisa se transformar. Porque nós nos distraímos com o mundo, nós nos distraímos com a vida dos outros, nós nos distraímos com a encarnação. E aí vai passando, né? Vamos vivendo de uma forma artificial, porque dá trabalho olhar para dentro de nós. Dá trabalho a gente se libertar. Dá trabalho pensar, né? Então, muitas vezes a doutrina espírita, ela promove, por promover essa reflexão, esse agir, que nada é mágico, que nada é por acaso, muitas pessoas deixam, inclusive, de ter um interesse, porque isso aqui não resolve o meu problema num passe de mágica. Mas não tem passe de mágica. Tem trabalho, esforço, tempo, evolução, né? Então, nós temos que entender o que está nos prendendo. Aprender a interpretar os nossos sentimentos. Por que eu estou naquela situação? Por que eu estou vivendo esse relacionamento que está me fazendo mal? Né? E de uma forma respeitosa, organizada, né? Nós começarmos a entender e a buscar uma alternativa. Como sair daquela situação? Também não vamos sair do dia para a noite, agora eu estou consciente. Não, nós temos uma série de pessoas envolvidas, muitas vezes, numa situação, né? Buscar ajuda de como que eu vou conseguir me resolver, o quanto aquilo está me fazendo mal, né? Então, é entender o quanto aquela dependência da vida dos outros está nos afetando, né? Então, esse é um momento muito especial. É o momento de olharmos para nós, de buscarmos o nosso conhecimento, de conhecermos a nós mesmos, né? Então, por isso que nós estamos aqui nesse momento de desafio, vivermos 24 horas conosco. Aí 24 horas com o outro. E aí nós começamos a observar as nossas dificuldades, as manias, né? Como cada um de nós pensa que nós vamos levando, não, deixa pra lá. Ou então, com o próprio dia a dia, nós fomos aí deixando de observar. E agora nós ficamos confinados. Então, o que nós podemos tirar de bom e de proveito dessa situação? Né? Essa busca do autoconhecimento. Né? Nós temos aí um número maior de pessoas que acabaram ficando com depressão, com problema. A saúde mental é o tema. É a pauta que nós estamos vivendo. Por quê? O que é a saúde mental? É um olhar para nós espíritos. É olharmos para nós enquanto essência. E é difícil. E é por isso que nós estamos aqui nesse momento, porque a fase agora é de buscarmos mais o sermos do que o que termos. Né? É utilizarmos toda essa tecnologia, toda essa inteligência, todo esse desenvolvimento para trazer o nosso melhor, extrair o nosso melhor. Né? E é por isso que Hamed também traz duas diferenças para finalizar, em conclusão, entre o amor e a dependência. A dependência é algo que nos prende, nos traz posse, né? Nos traz sofrimento. Então, nós estamos presos àquilo. Preso já é uma palavra que já nos remete a algo que não é legal. Né? Então, essa dependência nos torna prisioneiros e muitas vezes essa dependência acaba nos levando ao egoísmo. Então, eu vou fazer aquilo que serve para mim, o que é bom para mim. Então, o egoísmo é aquele que o egoísta, né? O agir com egoísmo, ocorre toda vez que eu só penso em mim, não quero saber dos outros. Se aquela minha atitude vai atingir alguém, se vai prejudicar, não interessa. O que interessa sou eu. Exclusivamente o meu interesse, a minha vontade, a minha necessidade. Aí nós estamos agindo o quê? De forma dependente e egoísta. E o amor não, ele liberta, ele incentiva a liberdade, ele respeita as escolhas, ele respeita e incentiva a naturalidade. Então, eu quero ter o direito de falar e de me expressar aqui por meio da internet. Mas eu tenho que ter consciência, né? Que eu tenho o que eu estou falando, ele vai afetar pessoas positivamente, negativamente, né? Então eu posso falar o que eu quero, mas e aí, qual é o efeito disso? Qual é a minha responsabilidade? Então é isso. Qual é o meu limite? É não agredir aos outros, é não falar nada que ofenda as pessoas, que maltrate, né? Que tenha respeito. Essa é a palavra, né? Então nós temos que começar a amar e a olhar para nós mesmos. Nós só vamos conseguir dar e tratar os outros com aquilo que nós temos dentro de nós. Então, se nós não nos respeitamos, os outros não vão nos respeitar. Se nós não nos tratamos com amor, os outros não vão nos tratar com amor. Né? Se eu não me trato bem, como é que eu vou... As pessoas que estão convivendo comigo, eu vou exigir ou vou trazer como consequência natural esse respeito às minhas escolhas, às minhas liberdades. Então, a dependência, ela é algo que deve ser olhado com muito carinho,
né? Ela está intimamente ligada a essa nossa coragem, esse nosso esforço desse despertar do nosso espírito, desse despertar da nossa individualidade. Temos as respostas todas dentro de nós, sim, né? Nós viemos com uma missão, nós viemos com um propósito nessa vida, e toda vez que a gente age contra esse propósito, a gente sofre. Então, o propósito da nossa existência, cada um de nós tem um, que é único, especial, necessário, útil, e que no conjunto é o diferencial na sociedade. Então, por isso que nós temos que entender que cada um de nós é um ser individual, que a diversidade é algo maravilhoso, ela dá trabalho, traz dificuldade, né, traz conflito, mas é olhando dessa forma que temos que ser diferentes, nós vamos começar a respeitar e olhar que os outros também precisam ser diferentes. Eles precisam ser eles, né? Nós, espíritos, temos que ser cada um de nós a sua essência individual. Né? Então, eu agradeço muito a atenção de todos, eu queria agradecer muito a participação e a companhia, e um grande beijo e até uma próxima.